O Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Lucas 2, a partir do versículo 1, diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança, envolta em faixas, e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Até aqui, vamos orar novamente. Senhor Deus, eu peço a Ti a Tua bênção sobre este momento da pregação. Sabemos quão importante é este momento, porque a pregação da Tua palavra é o meio da graça, a qual pecadores serão salvos. E eu sei, ó Pai, que aqui há muitas pessoas que ainda não foram salvas. Há muitas pessoas, ó Deus, que ainda não creem verdadeiramente em Ti. Há muitas pessoas que nem sabem quem o Senhor é. Por isso eu peço, ó Deus, se o Senhor nos trouxe a este lugar, nos ajude. Não nos despeça deste lugar vazios, tristes, sem rumo e nem direção. Mas, Senhor, que nessa noite haja com misericórdia sobre nós. Olha para nós, ó Deus, quão miseráveis, pobres, cegos, nus nós somos. Qual é a nossa esperança sem o Senhor? O que faremos, ó Deus, ao partirmos deste mundo, se o Senhor não estiver conosco? Por isso, meu Deus, tenha misericórdia de nós
e faça-nos compreender a Tua palavra. Traz clareza aos nossos olhos, para que creiamos em Cristo, nos arrependamos dos pecados e sejamos salvos. É o que eu oro e peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então o tema dessa noite é Jesus, o verdadeiro Natal. A palavra Natal, ela vem de natalício, que significa nascimento. Então, o que nós comemoramos no Natal é um nascimento. E o nascimento de quem que nós comemoramos no Natal? O nascimento de Jesus. Mas quem é Jesus? Talvez nós ouvimos muito falar a respeito de Jesus. Nós somos cristãos. Talvez nascemos a vida inteira falando e ouvindo sobre Jesus. Mas a pergunta inicial para nós: quem é Jesus? Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele nos responde: ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mateus diz: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus diz em João 8,58: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Tomé diz em João 20:28, e respondeu Tomé, e lhe disse a Jesus: Senhor meu e Deus meu. Paulo diz em Filipenses 2,5: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou com a sua igualdade com Deus, era como que lhe deveria ser usado como vantagem. Paulo em Romanos 9,5 diz: também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, o Deus bendito para todo sempre. Amém. João diz em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 20: e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando nós falamos a respeito de Cristo, nós estamos falando a respeito de Deus. Cristo é Deus, Cristo é o Criador, Cristo é o Senhor. Isaías, o profeta Isaías confessa isso, dizendo que Cristo é o Deus poderoso, que Cristo é o Pai eterno, aquele que tem a eternidade. Mateus, ele diz a mesma coisa, que Jesus é o Deus conosco, Deus presente conosco, Deus Emanuel. O próprio Jesus diz que antes de Abraão existir, ele já era, eu sou, Cristo diz, mostrando que ele é o Deus do Antigo Testamento. Tomé, ao contemplar Cristo, ele chama Jesus de Senhor meu e Deus meu. A palavra Senhor aqui, ela é a mesma tradução do hebraico de Iavé para Senhor, mostrando aqui que Tomé considerava Jesus o Deus do Antigo Testamento, o Deus Iavé. Paulo, ele fala a mesma coisa, que Cristo é Deus. Em Romanos, Paulo novamente fala que Cristo é o Deus bendito. E o próprio apóstolo João também chama Cristo do verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando nós falamos de Jesus, nós não estamos falando de um anjo, não estamos falando apenas de uma pessoa boa, nós estamos falando de Deus, a qual criou todas as coisas, a qual governa sobre todas as coisas, a qual é o Senhor sobre tudo e sobre todos. João diz que sem Ele, nada do que existe existiria. Ele é a vida dos homens, Ele é a luz que ilumina todos os homens. Então, quando nós celebramos o Natal, celebramos o nascimento, nós estamos celebrando a encarnação de Deus, Deus se tornando homem. Lucas, então, ele vai descrever nessa passagem como foi que aconteceu um dos maiores milagres da história da humanidade,
a encarnação de Deus. Deus, Criador dos céus e da terra, que chama cada estrela pelo seu nome, que tem nas palmas de sua mão todas as águas do mar. Esse Deus se tornando homem como um de nós. Esse Deus tendo pele, carne e ossos, sangue, como um de nós. E Lucas descreve como isso aconteceu. Então ele vai descrever no capítulo 2, que naqueles dias houve um decreto de César. E César então vai decretar sobre todo o império do romano um recenseamento. O recenseamento era fazer a contagem de toda a população do império romano. E essa contagem deveria ser feita de que forma? Cada uma das pessoas voltando para os seus lugares de origem. Então cada pessoa tinha que voltar para a cidade em que nasceu, para chegar nessa cidade e se registrarem diante do governo daquela época, do Império Romano. E José e Maria, então, que naquela ocasião, eles estavam na região da Galileia, na cidade de Nazaré, eles então deveriam voltar até a região da Judéia, a cidade de Belém. Então eles estavam na Galileia, lá na cidade de Nazaré, quando houve o pedido do recenseamento. A distância era aproximadamente, uns dizem 120, 140 quilômetros de distância. Então era uma distância muito longa para aquela época, porque não tinham carro como nós temos hoje, aviões. Então aquela distância era uma distância muito longa. E José e Maria tiveram que percorrer toda aquela distância, desde lá de Nazaré até a cidade de Belém. E nós já começamos a observar o controle, a soberania de Deus sobre a história. Porque era necessário eles retornarem para Belém. Aos olhos humanos, foi porque o imperador tinha decretado. Mas pela soberania de Deus, era porque o Messias deveria nascer na cidade de Belém, para cumprir a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz: o Senhor Deus diz, Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Então havia uma profecia em que Jesus deveria nascer em Belém. Então Deus está no controle da história, Deus está no governo da história. E mediante a isso, Cristo então, ele vai nascer lá em Belém, na cidade onde Davi nasceu, a cidade onde José também nasceu. Mas o que acontece? Quando José e Maria chegam até a cidade de Belém, por causa do recenseamento, a cidade ela estava lotada de pessoas. Provavelmente porque todos vieram a se registrar. E quando eles chegam, o que eles deparam? Que já não havia mais vaga em nenhuma das hospedarias. Então eles chegam e todas as hospedarias já estão lotadas. Provavelmente porque as pessoas de todos os cantos retornaram para Belém para fazer o recenseamento. E aparentemente nós também observamos que ninguém quis abrir a sua casa para recebê-los. Então Jesus ele vai nascer em um estábulo de animais, tendo como um berço uma manjedoura. Percebemos que os sofrimentos e as humilhações de Cristo se iniciam desde o seu nascimento. E a futura rejeição de seu povo já era manifesto desde o início, ao fecharem as portas para ele. O Criador do universo, o dono de todas as coisas, tem como local do seu nascimento um estábulo e como berço uma manjedoura. Jesus, ele sendo o Deus eterno, onipotente, onisciente, onipresente, imutável, transcendente,
o Deus soberano, autoexistente, autossuficiente, o Deus criador, o Deus que é Espírito. Esse Deus se tornou plenamente homem, como João disse. O Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ao ser encarnado, ele possuía um corpo humano, exatamente como o nosso. Ele nasceu como nascem todos os bebês humanos. Ele passou a infância para a sua maturidade, assim como crescem todas as crianças. Jesus ficou cansado como nós. Ele teve sede, teve fome. Jesus foi tentado como nós. Ele possuía uma mente humana, o que significa que ele passou por um processo de aprendizado, assim como acontece com todas as outras pessoas. Jesus possuía emoções, a alma dele se angustiou, a alma dele entristeceu, ele se admirou, ele chorou, ele orou, ele sofreu. No entanto, o autor de Hebreus afirma que Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Esse Deus transcendente, esse Deus criador, esse Deus que fez todas as coisas, que tem todo o poder. Agora, esse Deus, ele se torna homem, como um de nós. Ele se tornou plenamente homem. Tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós sentimos, todas as nossas lutas, aflições, sofrimentos, Cristo viveu, Cristo passou. Todas as nossas emoções, choros, tudo, Cristo, ele teve os mesmos sentimentos. Teve fome, foi tentado, foi crucificado, houve marcas nele. E por que isso é importante para nós, a respeito da humanidade de Cristo? Porque ao longo da história, muitos negaram a humanidade de Cristo. Muitos disseram, não, Cristo não foi totalmente homem. Cristo não foi um homem aqui na terra. E muitas religiões até hoje negam a respeito da humanidade de Cristo. Mas a Bíblia deixa bem claro para nós que Cristo, ele se tornou plenamente homem. Ele se alimentava, ele tinha fome, ele dormia, ele se cansava, ele chorou. Ele passou por angústias e aflições, ele orou, ele foi batizado. Então nós observamos que a Bíblia nos mostra que o Deus Criador dos céus e da terra, ele se tornou plenamente homem. E a grande pergunta que nós devemos fazer nessa noite: por que foi necessário que Deus se tornasse homem? Talvez nós ouvimos falar, né? Jesus veio ao mundo. Mas por que foi necessário ele vir ao mundo? Por que foi necessário que Cristo se tornasse como um de nós? E nessa noite eu estarei respondendo essa pergunta tão importante para nós. Por que Cristo se tornou homem, como um de nós? Quando nós examinamos o Novo Testamento, vemos vários motivos pelas quais Jesus tinha para ser plenamente humano e obter a nossa salvação. E eu vou estar enumerando os 6 principais motivos para a encarnação de Cristo. O primeiro motivo pela qual Cristo nasceu neste mundo foi para ser o nosso representante e obedecer à lei de Deus em nosso lugar. Jesus era o nosso representante, e ele obedeceu em nosso lugar aquilo que Adão falhou e desobedeceu. Adão foi tentado, e ele caiu na tentação,
Jesus foi tentado, mas ele venceu a tentação. Aquilo que Adão desobedeceu, Cristo obedeceu. Paulo faz um paralelo entre Adão e Cristo, na desobediência de Adão e a obediência de Cristo. E Paulo diz em Romanos 5,18: pois assim como por uma só ofensa, a ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, a cruz de Cristo, veio graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Cristo precisou de encarnar, Cristo precisou de vir a este mundo, para ele fazer aquilo que Adão não pôde fazer, obedecer plenamente a Deus, cumprir toda a lei de Deus. Adão era o representante de toda a nação, de todos os homens, de todos os povos. É por isso que todos os homens são pecadores, porque todos nós descendemos de Adão, todos nós viemos da semente de Adão, e todos nós falhamos. Mas Cristo não, ele nasce de uma virgem, pelo poder do Espírito Santo. Ele nasce sem o pecado original de Adão, para ser o nosso representante, cumprir toda a lei de Deus em nosso lugar, para nos salvar. Assim como em Adão, todos serão condenados. Assim em Cristo, pela cruz de Cristo, pela justiça de Cristo, quem crê será salvo. Primeiramente, então, foi necessário Cristo vir para nos representar e obedecer a lei em nosso lugar. Aquilo que não poderíamos fazer, ele fez por nós. E era necessário ele ser homem, para ele cumprir perfeitamente todos os requisitos exigidos pela lei. O segundo motivo pela qual Cristo se tornou homem, Cristo nasceu para ser um sacrifício substituto nosso. Se Jesus não tivesse sido homem, ele não poderia ter morrido em nosso lugar e pago a penalidade que nos cabia. O autor de Hebreus nos diz: pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Se Jesus não tivesse se tornado homem, não haveria morte, não haveria derramamento de sangue, não haveria perdão, expiação dos pecados. Era necessário que Deus se tornasse homem, porque a lei exige, para o perdão dos pecados, o derramamento de sangue. Jesus tinha que tornar homem como um de nós em todos os sentidos, plenamente homem, de modo que pudesse ser a propiciação para nós, o sacrifício substituto, aceitável em nosso lugar. É importante aqui percebermos que a menos que Cristo fosse plenamente homem, ele não poderia ter morrido e nem derramado sangue para pagar a pena dos pecados dos homens. Ele foi o sacrifício substitutivo por nós. O que é a propiciação? Aqui que Paulo diz, que o autor de Hebreus diz que ele fez a propiciação pelos pecados do povo. A propiciação, ela acontecia da seguinte forma: uma vez ao ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava no templo, e havia no templo uma sala chamada Santo dos Santos. Nessa sala havia a Arca da Aliança,
E somente o sumo sacerdote podia entrar nessa sala. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava nessa sala, e ele então fazia um sacrifício de um animal. Ele pegava o sangue deste animal inocente e aspergia sobre a arca da aliança. A tampa da arca da aliança chama-se propiciatório. Então, quando o sacerdote, ele aspergia o sangue daquele animal sobre a tampa da arca da aliança, estava ali sendo feito a propiciação pelos pecados do povo. Porque dentro da arca da aliança estava a lei de Deus. E a lei exigia condenação para aqueles que pecassem. Então, quando o sacerdote jogava o sangue, aspergia o sangue, ali estava aplacando a ira de Deus sobre os pecados dos homens. Isso é a propiciação. Mas nós vemos que a propiciação, ela não era de forma perfeita, porque era feito por meio de sangue de animais. Quando Cristo veio, se tornou homem como nós, na cruz, ele derrama o sangue dele, uma vez por todas, para propiciar todos os nossos pecados. Então, na cruz, ele derrama o sangue dele, num sacrifício substitutivo por nós. Era por isso que ele precisava se tornar homem como um de nós, para morrer em nosso lugar. O terceiro ponto, porque foi necessário Cristo nascer e se tornar como um de nós, para ele ser o mediador entre Deus e os homens, porque nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então nós necessitávamos de alguém que se colocasse entre nós e Deus. Nós precisávamos de um mediador que pudesse nos representar diante de Deus e que pudesse representar Deus para nós. Só uma pessoa que preencheu todos estes requisitos, que é Cristo. Por isso Paulo diz em 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Para cumprir essa função de mediar, Jesus tinha de ser plenamente homem e plenamente Deus. Havia uma separação entre todos os homens. E a única forma de nós sermos religados novamente em Deus é por meio de um mediador. Mas todos pecaram. Mas Cristo não pecou. Cristo foi perfeito. Cristo é perfeito. Cristo é plenamente homem. Cristo é plenamente Deus. Ele é o único que poderia então mediar novamente nós com o Pai. Então era necessário Cristo nascer para se tornar o nosso mediador. O quarto ponto: Cristo precisava de nascer para cumprir o propósito original do homem de dominar a criação. Deus colocou o ser humano sobre a terra para subjugá-la e dominá-la como representante divino. Mas o homem não cumpriu esse propósito e caiu em pecado. Adão não conseguiu permanecer dominando sobre a criação. Ele falhou, ele pecou. Então, quando Jesus veio, ele foi capaz de obedecer a Deus, e assim teve o direito de dominar a criação como homem, cumprindo o propósito original de Deus, ao colocar o homem sobre a terra. O autor de Hebreus reconhece isso quando ele diz: Jesus foi coroado de glória e de honra. Hebreus 2,9. Jesus tinha de ser homem para cumprir o propósito original de Deus, de que o homem dominasse sobre sua criação. A criação foi entregue para o domínio do homem,
O homem cai, peca, desobedece e perde domínio da criação. Mas Cristo vem e Ele recupera o domínio. E Ele agora é glorificado por todos. E todo joelho agora deve se dobrar diante dEle. O quinto ponto. Cristo veio a este mundo para ser o modelo de vida a ser seguido. João nos diz: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Paulo nos diz que estamos continuamente sendo transformados na sua própria imagem, avançando assim para o alvo para o qual Deus nos salvou, de sermos conformes à imagem de seu Filho amado. Pedro nos diz que, especialmente no sofrimento, temos de considerar o exemplo de Cristo, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos o exemplo para seguirmos os seus passos. Cristo veio para ser o modelo perfeito para nós, para nos conformar à sua imagem e semelhança. É o que nós chamamos de santificação. Nós estamos em um processo de purificação neste mundo, e que terminaremos na eternidade, na glorificação. Mas nesse processo de santificação, o que está acontecendo? Nós estamos sendo aperfeiçoados para nos parecer com quem? A Bíblia diz, para nos parecer com Cristo. Ele não fala, vocês vão se parecer com Maria, com Paulo, com José, com Isaac. Não, com Cristo. Para nós sermos conformes à imagem do seu Filho. Cristo veio para fazer isso, nos mostrar um modelo e nos conformar à sua imagem. Então, na nossa caminhada, nós estamos sendo transformados, o nosso coração está sendo mudado, santificado. A imagem de quem? A imagem de Cristo. Ele é o nosso modelo. E Jesus tinha que se tornar homem como um de nós, para viver como nosso exemplo e padrão de vida. O sexto e último ponto. Porque Cristo teve que nascer para ser o padrão do nosso corpo redimido. Paulo nos diz que quando Jesus ressuscitou dos mortos, Ele ressuscitou num novo corpo, na incorrupção, ressuscita em glória, ressuscita em poder, ressuscita em corpo espiritual. 1 Coríntios 15 vai dizer a respeito disso. Esse novo corpo ressurreto que Jesus possuía, quando ressurgiu dos mortos, porque Cristo é as primícias. Temos agora, irmãos, um corpo físico como o de Adão, mas teremos um corpo como o de Cristo. Cristo veio para ser esse padrão do corpo redimido, do corpo ressurreto, do corpo daqueles que serão glorificados. Assim como Jesus, Ele ressuscitou dos mortos e recebeu um corpo glorificado, nós receberemos o mesmo corpo que Cristo recebeu. O nosso corpo, este corpo material, este corpo corruptível que dói, esse corpo que virará pó, um dia, quando Cristo voltar, esse corpo se tornará glorioso para estar eternamente com Deus, nos novos céus e na nova terra. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, Paulo diz, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Jesus tinha de ser ressuscitado como homem, para ser o primogênito entre os mortos. O padrão para o corpo que teremos mais tarde é o mesmo padrão do corpo ressuscitado de Cristo. A nossa esperança é essa, não é terminarmos aqui e nada mais existir. A nossa esperança é que não haja morte para nós, e que um dia o nosso corpo será ressuscitado. A Bíblia diz que todos serão ressuscitados, todos os que morrerem, mas somente os que estão em Cristo ressuscitarão com um corpo glorioso como o de Cristo.
Aqueles que estão sem Cristo ressuscitarão e continuarão com o seu corpo miserável de Adão. É por isso que ele veio. Quantas pessoas estão esperando bênçãos, curas? Quantas pessoas estão atrás somente de coisas passageiras deste mundo? E nem se lembram que receberão um corpo glorioso. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não estaremos. E qual é a nossa esperança? A nossa esperança é essa glória alcançar as nossas vidas. A mesma glória que alcançou a vida de Jesus, ela alcançará todos aqueles que estão nele. O nosso corpo será ressuscitado, o nosso corpo será ressurreto. E ele é o padrão para nos mostrar o que acontecerá conosco. A mesma coisa que aconteceu com Cristo, acontecerá com todos aqueles que foram salvos por ele. Todos esses textos indicam que Jesus não se tornou temporariamente homem, mas que a natureza divina foi permanentemente unido à sua natureza humana. E ele vive para sempre, não só como o Filho eterno de Deus, a segunda pessoa da Trindade, mas também como Jesus, o homem que nasceu de Maria, e como Cristo, o Messias e Salvador de seu povo. Jesus permanecerá para sempre, plenamente Deus e plenamente homem. É o que nós já aprendemos na escola bíblica, a união hipostática de Cristo. Quem é Cristo? Cristo é o Deus homem. Cristo é plenamente Deus, Cristo é plenamente homem, e ele será assim eternamente. Esse é Jesus Cristo. Foi esse que nasceu, foi esse que veio para nos salvar. Se ele não tivesse vindo, nós continuaríamos perdidos eternamente. Mas ele veio, ele se tornou homem, ele se tornou como um de nós, para que por meio dele alcançássemos a vida eterna. Eu queria concluir com 3 ensinamentos importantes a respeito disso. O primeiro ensinamento, irmãos, é para nós tomarmos o cuidado, para nós não cometermos o mesmo erro dos moradores de Belém, que fecharam as suas casas para Jesus, que a correria do dia a dia, as preocupações, os muitos afazeres, as festas, os lazeres, eles acabaram olhando para si mesmo e não olharam para Cristo. Observe que ele veio para nos salvar, Cristo veio para salvar o seu povo. Mas quando ele chega em Belém, todas as portas estão fechadas para ele. Não há uma porta para que ele possa entrar, todas se fecharam. E nós devemos tomar muito cuidado, para nós não fecharmos o nosso coração diante dessa mensagem, para nós não colocarmos Jesus de lado como se fosse algo não primordial na nossa vida. Colocarmos Jesus de escanteio, como se fosse mais uma religiosidade. Não. Ou Jesus é tudo em nós, ou nós estaremos perdidos eternamente. Não existe meio termo. É necessário que Jesus seja o centro da nossa vida, que Jesus seja tudo para nós, a coisa mais importante em nós, que seja Cristo. Mas quando ele chegou, o que nós observamos? Que tinham coisas mais importantes na vida das pessoas, que para eles não era o Cristo tão importante. Depois nós damos um jeito, depois nós fazemos. Não. Por isso nós devemos crer, buscar, enquanto nós podemos encontrar. Chegará um dia em que muitos tentarão buscar e nunca mais encontrarão. Por isso a Bíblia nos adverte, no dia de hoje, é o dia de buscarmos ao Senhor, é o dia de nós nos arrependermos dos pecados, é o dia de nós colocarmos a nossa fé em Cristo, porque amanhã pode ser tarde demais.
O segundo ensinamento para nós a respeito disso é que para nós sermos salvos, nós precisamos de ouvir as boas novas, ter os nossos olhos abertos por Deus e irmos até Cristo com fé, como aconteceu com aqueles pastores. O que nós observamos no texto? Que o anjo então aparece aos pastores. E o anjo então no versículo 10 traz a eles boas notícias. Aqueles homens então, eles veem a glória de Deus, pois é manifesta aos céus abertos com aquela milícia celestial. Eles então vão até Cristo, buscar a Cristo com fé. E o que nós aprendemos com isso? Que a salvação está em Cristo. É revelado a eles as boas novas do Salvador. É aberto os olhos espirituais deles, para que eles pudessem enxergar a glória de Deus. É colocado neles a fé, para que eles pudessem buscar a Cristo, e somente a Cristo. Por isso a salvação, ela não está em Maria, a salvação não está nos anjos, a salvação não está em boas obras, a salvação não está em religiosidade, a salvação não está em placa de igreja, a salvação está em Cristo. E nós precisamos fazer como aqueles pastores, irmos até Cristo com fé para sermos salvos. Não há salvação fora de Cristo. Somente Ele é o Salvador, somente Ele é o Senhor, somente Ele é Deus. E o terceiro ensinamento: devemos fazer como Maria e guardar atentamente cada uma daquelas instruções, orientações. Devemos guardar em nosso coração cada uma daquelas palavras, como Maria fez. No versículo 19, Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Maria fazia uma reflexão do que estava sendo ensinado, do que estava sendo pregado, do que estava acontecendo. Não era algo descartável, que ela não sabia nem o que estava acontecendo ou fazendo ali naquele lugar. Não, ela observava tudo, ela prestava atenção na pregação, ela prestava atenção no que os anjos estavam falando, ela prestava atenção no que os pastores estavam proclamando a respeito do menino. Ela ouvia aquelas palavras e guardava no coração, meditava no coração sobre tudo aquilo. Será que nós estamos fazendo a mesma coisa? Será que nós estamos refletindo sobre tudo aquilo que tem sido ensinado para nós? Será que ontem, ao ouvirmos sobre a salvação por meio da justificação pela fé, será que nós guardamos aquilo no nosso coração? Para não sairmos deste lugar e acharmos que seremos salvos por obras, e acharmos que seremos salvos por mérito, achar que seremos salvos por outro. Será que nós temos refletido o que tem sido ensinado ao nosso coração e parado para pensar? Será que nós estamos fazendo como Maria? Muitos têm ouvido, mas não têm aprendido. Muitos têm ouvido a palavra do Senhor, mas não têm guardado no coração. Muitos, ao ouvir a palavra, passa-se o tempo, e ele esquece, e ele volta em suas velhas práticas religiosas, como está escrito: um só mediador, Cristo. Você tem guardado isso no teu coração? Porque quantas pessoas ouvem a respeito disso, e agora mesmo estão querendo o óleo ungido. Passa o óleo ungido em mim. Quantos, ao ouvir sobre isso,
Pega uma garrafinha d'água e espera a mediação, a bênção daquela água. Quantos estão ouvindo sobre isso? Estão se prostrados diante de uma imagem, diante de anjos, diante de santos e Maria. Quantos ao ouvir sobre isso não fazem uma reflexão que só existe um mediador, mas continuam nas suas práticas religiosas, nas suas velhas religiosidades, nos seus erros? Quantos? Quantos ao ouvir que a salvação é pela graça mediante a fé, entra por um ouvido e sai pelo outro, e daqui a pouco estão se esforçando por obras, para tentar ser aceitos por Deus, sendo que nós só podemos ser aceitos por Deus, por causa de Cristo, mediante a Cristo, e por mais nada. Será que nós estamos guardando essas palavras em nosso coração? Que Jesus é Deus, e não como testemunha de Jeová fala, que é um anjo, como os adventistas falam, que é um anjo, como os mormons falam, que é anjo, que é irmão de Lúcifer, como outros proclamam, não é Deus, mas é um Deus menor. Será que nós estamos meditando e fazendo a reflexão que Jesus é o Criador dos céus e da terra? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, o seu nome será Deus forte, o seu nome será Pai da eternidade, o príncipe da paz, e o seu reinado não terá fim. Será que nós temos guardado essas palavras em nosso coração, para não sairmos daqui e continuarmos perdidos em heresias, confiando em obras, confiando em objetos ungidos? Jesus veio, irmãos, para nos salvar. Ele se tornou homem como um de nós, para morrer pelos nossos pecados. E é uma noite para nós irmos até Ele. Ele está vivo, Ele reina para sempre, o governo dele não tem fim. Ele é o Deus Emanuel. O que quer dizer? Deus conosco. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus. E nessa semana nós celebraremos o Natal. E você não se esqueça disso, que quem nasceu não foi qualquer um, foi o Deus Criador dos céus e da terra, e Ele nasceu para nos salvar. Por isso que nessa noite, nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus, e vamos fazer essa reflexão, se não estamos fechando o nosso coração, como os moradores de Belém, se nós estamos confiando plenamente em Cristo para sermos salvos, e se nós estamos guardando plenamente as palavras dele em nosso coração. Você vai agora curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Pode cantar. Conta pra Deus. Amém, Deus. Ora ao Senhor. Clame a Deus. Fala: Senhor, se você tem andado por caminhos distantes, fala: Senhor, me ajuda. Se o teu coração tem se fechado diante dele, fala: Senhor, por favor, abra o meu coração, assim como o Senhor fez daqueles pastores que eram pecadores,
que não podiam nem ser representantes de testemunhas no tribunal. Mas o Senhor se revelou a eles. Fala para Deus: Senhor, se revela a mim, abre os meus olhos espirituais. Jesus, em quem nós temos confiado. Talvez você está confiando em óleo, você está confiando em água, em rosa ungida, em sal grosso, em alho. Chegou a hora de você confiar somente em Cristo. Talvez as palavras estão se perdendo pelo caminho. Você vem à igreja, é semeada a palavra, mas as coisas deste mundo têm sufocado ela. Pede para o Senhor: Senhor, frutifica a Tua palavra em meu coração, não me deixe desviar da Tua palavra, guarde ela em mim, ó Deus, porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho.